Você já parou pra pensar que, mesmo sendo o segundo jogo mais vendido da Rockstar, o Red Dead 2 foi largado às traças pelo seu próprio estúdio? Já tem mais de 2 anos que o jogo não recebe atualizações significativas no modo online, que é o único modo onde a gente pode receber um conteúdo novo, já que desde o GTA V a Rockstar aboliu o sistema de lançar DLCs para o modo campanha, atualizando apenas as versões multiplayer. Mesmo com uma vasta imensidão de jogadores ativos, um universo imenso a ser explorado e todo um movimento da comunidade para não deixar que o Red Dead Online morresse, não teve como evitar, e hoje a situação que encontramos desse modo de jogo é bem triste, com pessoas o jogando só pelo seu amor ao jogo, já que a Rockstar não move sequer um dedo para mudar essa situação deprimente em que o Red Dead Online se encontra. E no vídeo de hoje do canal do EG nós vamos desvendar a verdadeira razão para que o Red Dead Online fosse esquecido pela Rockstar. Por que será o modo parou de receber atualizações de conteúdo? Por que as armas são tão mais caras do que no modo história, tendo casos em que uma pistola custa até 5 vezes mais? Será que existe alguma esperança para o Red Dead Online no futuro? Fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou te mostrar como que o Red Dead Online foi de algo extremamente promissor para um projeto esquecido e largado às traças pela Rockstar. E outra coisa que não pode ser esquecida são as ofertas especiais na loja Friga Games, pois a Black Friday se espalhou por todo o mês de novembro, com a loja estando com diversos descontos em jogos de PlayStation e Xbox. O novo EA Sports FC 25 tá com um preço incrível, saindo por apenas R$ 122,90 para todas as plataformas. E o que já era bom pode ficar ainda melhor, pois tu pode ganhar um desconto extra de 25% caso aplique o cupom Black November 25 no teu carrinho. Mas aproveita logo, pois as ofertas são válidas apenas enquanto durarem os estoques. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes do advento do multiplayer online, a Rockstar já tinha testado a implementação de modos multijogador local nos seus jogos, como na franquia Midnight Club, GTA e até mesmo no clássico Red Dead Revolver de 2004, que dava para o jogador de forma bem limitada a possibilidade de jogar junto com outras pessoas, desde que ela estivesse no mesmo ambiente que você. Com a evolução da indústria, o multiplayer online foi evoluindo e deixou de ser algo complementar a um jogo, se tornando cada vez algo mais importante e crucial para que um jogo fosse bem sucedido e performasse bem nas vendas. A Rockstar entendeu isso e foi implementando cada vez mais nos seus jogos, como nos clássicos GTA 4 e Max Payne 3, chegando até mesmo ao lendário Red Dead Redemption de 2010, que apesar de ter um modo online bem superficial, ainda dava para se divertir bastante, fosse no Free Run, que entregava ao jogador um mapa aberto completo para exploração, ou no modo cooperativo, introduzido via DLC gratuita, que permitia que o jogador se juntasse a um grupo de até 4 pessoas para fazer algumas missões. Nessa época, a Rockstar não se importava muito em monetizar com seus modos multiplayer, tanto que o GTA 4 e o Red Dead Redemption nem tiveram microtransações. Até houve alguns DLCs pagos para o Western, mas foram bem poucos, com a Rockstar simultaneamente disponibilizando muito conteúdo gratuito. Mas esta relação da Rockstar com o modo online mudou mesmo a partir do GTA V. A Rockstar observou como que outras empresas estavam lucrando quantias estratosféricas com esses modos, com os maiores exemplos sendo da Activision e EA Sports. Até 2013, a franquia Call of Duty já havia acumulado cerca de $1 bilhão em receita anual, impulsionada por vendas de DLCs, microtransações e passes de temporada nos modos online. Já o FIFA, especialmente por meio do modo Ultimate Team, que arrecadava centenas de milhões de dólares anualmente em microtransações, se tornando um dos grandes sucessos digitais para a EA. Em 2013, o Ultimate Team gerou sozinho mais de $200 milhões, refletindo a popularidade e o modelo lucrativo do jogo. Foi nesse momento que a Rockstar percebeu a potencial galinha dos ovos de ouro que tinha nas suas mãos, já que era proprietária de uma das franquias mais populares e aclamadas da indústria, o Grand Theft Auto. A empresa apostou todas as suas fichas no modo online do GTA V, introduzindo de forma inédita um sistema de microtransações dentro de um dos seus jogos.
anos. Essa foi a forma que o estúdio encontrou de prolongar a longevidade do seu jogo com atualizações frequentes, sem a necessidade de interferir na história original, lançando DLCs como o Undead Nightmare ou o pacote Episodes from Liberty City do GTA IV, que apesar de também gerarem uma ótima renda, demandavam uma grande disposição de recursos, como o pagamento de cachês dos atores, além do investimento em diversas áreas, como motion capture para capturar expressões e movimentos autênticos, produção de cenários detalhados, aprimoramento de efeitos visuais e por aí vai. Fato que comprova isso é o vazamento do código-fonte do GTA V em 2023, que nos revelou que a Rockstar chegou a cancelar 8 DLCs para o modo campanha do jogo, incluindo uma que se passaria na cidade de Liberty City. Lançar esse conteúdo adicional seria uma estratégia do estúdio para continuar monetizando o jogo a longo prazo, mas assim que perceberam que o GTA Online já trazia uma renda absurda, eles descartaram a ideia, e essa aposta da Rockstar não poderia ter dado mais certo. Apesar do estúdio não revelar quanto o GTA Online faturou individualmente, em 2016, graças ao processo movido pelo ex-produtor da empresa Leslie Benzies, foi divulgado que, naquela época, já tinha sido mais de 500 milhões de dólares, enquanto o jogo completo ultrapassava a marca de 3 bilhões de dólares. Se com apenas 3 anos de lançamento do jogo eles já tinham conseguido embolsar todo esse dinheiro apenas com o modo online, imagina quanto essa quantia não está hoje, 8 anos depois. E não dá pra negar que esse sucesso de vendas que o GTA V se tornou foi graças à qualidade do jogo. Mas sabe quem também oferece uma qualidade incrível nos seus produtos? A Insider. Com um compromisso de criar roupas que vão além do bonito e confortável, a Insider combina tecnologia e praticidade, pois as suas peças são ultra duráveis, respiráveis, anti-odor e perfeitas para quem quer mais facilidade no dia a dia. Ah, e tem mais. Elas desamassam com o calor do próprio corpo, ou seja, pode dar tchau pro ferro te passar. Mas atenção, porque entre os dias 18 e 23 de novembro tá rolando a Underwear Week. A linha de roupas íntimas da Insider está com descontos de até 40%. Eu tô aqui super confortável usando a minha cueca Comfort. Deixa eu mostrar ela pra vocês, peraí. Tá bom, eu acho que não vai ser uma boa ideia mostrar a cueca Comfort, então eu vou ficar só com a minha tech t-shirt branca lindíssima aqui. O diferencial da linha íntima da Insider é incrível. Além das tecnologias que nós já conhecemos, elas são antibacterianas e projetadas para não apertar nem incomodar. Sabe aquelas cuecas que parece um castigo que ficam te incomodando na coxa e te assando? Ao utilizar uma cueca da Insider, esse pesadelo vira passado, pois com elas tu vai ter o máximo de conforto e mobilidade. Seria uma loucura deixar essa oportunidade passar, e para ganhar o teu desconto de 40% é bem fácil. Quando tu estiver finalizando a tua compra, basta aplicar o cupom AlanRoscoffBR que tá aparecendo aqui embaixo, mas para facilitar a tua vida eu também deixei um link aqui no topo da descrição, e assim que tu clicar nele, o cupom aqui do canal já vai ser aplicado automaticamente, aí tu não precisa se preocupar em decorar nada, beleza? E claro, comprando por esse link tu dá uma baita força pro canal. Então corre lá e aproveita a Underwear Week na Insider, senão no próximo vídeo eu vou voltar de cueca aqui pra traumatizar vocês. Vendo o que estava acontecendo com o GTA Online, a Rockstar pensou, por que não repetir a fórmula do sucesso? E com isso, o Red Dead Online veio ao mundo no final de novembro de 2018, um mês após o lançamento do jogo original. Mas apesar das altas expectativas, o modo não deu conta de repetir a aclamação do modo história. Na verdade, ele veio com vários problemas. Para começar, parecia que os desenvolvedores não sabiam muito bem para qual caminho levar o Red Dead Online. Inicialmente, não tinha muito um fator diferencial. A sensação era que estavam apenas tentando replicar o GTA Online no Velho Oeste sem nenhuma inovação. Eles até tentaram surfar na onda da época que eram os Battle Royale, adicionando um modo disso, mas ainda assim não caiu no gosto do público, pois o modo não se encaixava muito bem com o estilo de jogo. Depois, graças às atualizações, como a Ocupações da Fronteira, que trouxe os ofícios e a possibilidade de você de fato encarnar um cidadão do Velho Oeste e ter trabalhos similares aos dessa época, o modo foi aos poucos criando a sua própria identidade e ganhando corpo. Mas mesmo assim ainda havia questões que impossibilitavam o player de ter uma jogabilidade tranquila, a começar pelos servidores, que eram extremamente estáveis nos primeiros meses. Os servers caíam, jogadores eram quicados da sala sem mais nem menos. Isto por si só já acabava enfraquecendo o modo, porque se ele não conseguia cumprir nem a única proposta, que era possibilitar que você jogasse com outras pessoas, como que
que o jogador poderia esperar outra coisa. E apesar de todo o tempo decorrido, a comunidade esperava que todos esses problemas já tivessem sido solucionados. Mas de maneira chocante, eles ainda persistem. Durante as gravações dos gameplays que estão ilustrando esse vídeo, eu passei por uma série de problemas que já deveriam ter sido corrigidos a esta altura do campeonato. Afinal de contas, já estamos em 2024, como constantes e aleatórias desconexões, ocorrendo até mesmo durante a reta final de algumas missões, frustrando todo o tempo investido e impedindo o jogador de ganhar a recompensa. Mas quando tu consegue ter a sorte de não ser desconectado, ainda precisa enfrentar uma série de bugs irritantes que impedem o progresso, como nessa missão para o Hector em Blackwater, onde eu deveria entregar 4 pacotes de cartas em alguns locais do mapa. Após vários minutos eu consegui entregar as 3 primeiras, mas fui impedido de entregar a 4ª e ganhar a recompensa completa, pois o botão de interação simplesmente desapareceu, me deixando num limbo onde a minha única opção era ficar encarando o cara sem poder fazer nada, simplesmente esperando o timer esgotar. Mas a cereja no topo do bolo foi em um evento do modo livre, onde os jogadores competiam entre si para ver quem capturava e entregava mais criminosos para a cadeia de Strawberry. Eu dei uma baita sorte e consegui iniciar o evento sozinho, capturando os 2 procurados que me garantiriam o prêmio final. Mas quando faltavam poucos minutos para o evento acabar, eu fui simplesmente desconectado da sessão, sem nenhum tipo de justificativa. E bom, se de alguma forma tu conseguir a proeza de não ser desconectado e não se deparar com nenhum bug que vai quebrar o jogo, tu ainda vai ter que suar igual um condenado para conseguir fazer uma grana, pois a economia do jogo é uma desgraça à parte. É bem claro que o Red Dead Online foi projetado para te induzir ao máximo a adquirir as barras de ouro, que é uma moeda de microtransação do jogo. Elas são vendidas em pacotes com 5 opções, com a mais barata contendo 25 barras e saindo por R$ 51,90. Também existe a opção de 350 barras, pela bagatela de R$ 534,90, que atualmente equivale a cerca de 38% do salário mínimo nacional. Mas aí tu pode pensar, eu não sou obrigado a recorrer às barras de ouro, pois eu posso pagar as coisas com o dinheiro que eu ganho no jogo. E bom, é aí mesmo que tu te engana, pois alguns itens dentro do jogo, como algumas espécies de cavalos mais raros ou melhorias de acampamento, só podem ser adquiridos com as barras de ouro. Ou seja, nessas transações o teu dinheiro não vale de nada. E como se apenas isso já não bastasse, a economia do Red Dead Online é extremamente inflacionada em relação ao modo campanha. E isso acontece sem qualquer justificativa, pois os modos são separados pelo período de apenas um ano. As críticas sobre essa economia foram tão grandes que a Rockstar precisou lançar um patch para corrigi-la e balanceá-la. Mas não é também como se tivesse mudado grandes coisas, pois a diferença dos preços é alarmante até hoje. Enquanto uma Evans de repetição custa apenas $70 no modo campanha, a mesma arma pode ser encontrada no Red Dead Online, mas custando extorsivos $300. Isso é um aumento de simplesmente 328% sobre o valor original. E olha que esse nem é o pior dos casos. Eu fiz o levantamento desses preços e vou passar o pódio para vocês. Em terceiro lugar, nós temos a Litchfield de repetição, que na campanha custa $72. No Red Dead Online ela sofreu um aumento de 383% no seu valor, custando extorsivos $348. O segundo lugar fica para a pistola Mauser, que é comercializada por $125 na campanha, enquanto no online é encontrada por absurdos $600. Isto é um aumento de simplesmente 380%. O primeiro lugar pertence à pistola semi-automática, que custa $105 na campanha, tendo sofrido um aumento de 411% no Red Dead Online, sendo vendida por absurdos $537. Nas minhas pesquisas eu descobri que o menor aumento nos preços ocorreu com a carabina de repetição, que teve um acréscimo de 100% em relação ao seu valor original. Então é curioso perceber que a arma que menos subiu de preço foi justamente a que apenas dobrou seu preço inicial. Agora a gente dá um salto temporal para 2020. Aqui a comunidade do Red Dead Online não só tinha crescido, porque o jogo agora também estava disponível para PC, como também tinha um público fiel. Neste ano foi lançado a atualização de Caçador de Recompensa, e a partir dela a Rockstar adotou uma nova estratégia. Pela primeira vez, eles estavam vendendo o modo online como um jogo autônomo, o comercializando por um preço mais em conta do que o jogo completo. Apesar dessa oferta ter conseguido trazer novos players, era difícil capturá-los por um longo período, porque a Rockstar fazia questão
questão de deixar bem clara a desigualdade entre velhos e novos jogadores. Por exemplo, as pessoas que tinham recém-adquirido o jogo não tinham como usufruir da atualização mais recente, porque para você conseguir se tornar um caçador de recompensa, teria que ter muitas barras de ouro, o que sabemos que é um progresso bem demorado de conseguir organicamente. Então, o novato se via praticamente obrigado a adquirir as barras de ouro através de microtransações, e isso era no mínimo desanimador. A última grande atualização do Red Dead Online veio em 2021, a Blood Money, que nos trouxe uma nova moeda, a Capitale. Através dela, você conseguiria acessar as novas missões de roubo disponibilizadas. De todas as atualizações, essa foi uma das mais criticadas. Era esperado que, com o tempo, a qualidade do conteúdo lançado fosse melhorando, porque eles iriam entendendo a logística do modo, recebendo feedback dos jogadores e ganhando familiaridade com ele. Mas no Red Dead Online foi o contrário. A Blood Money tinha um conteúdo extremamente inferior às demais, adicionando poucas coisas ao modo. Com o tempo sem conteúdo novo e notando o descaso do estúdio com seu próprio jogo, entre o fim de 2021 e o início de 2022, os fãs do Red Dead Online iniciaram um movimento nas redes sociais, subindo a hashtag #SaveRedDeadOnline, pedindo uma atenção maior da Rockstar referente ao modo de jogo. Eu mesmo apoiei muito esse movimento, criando diversos vídeos em apoio e fazendo inúmeras lives de Red Dead Online, reunindo uma legião de jogadores no Xbox que estavam inconformados com a situação do modo e que gostariam que a Rockstar tomasse uma atitude. As manifestações dos jogadores acabaram furando a bolha das redes sociais e chegando até os meios de comunicação mais tradicionais, como a colossal Forbes. Em maio de 2022, pela primeira vez, o silêncio foi quebrado pela Take-Two Interactive, que se pronunciou sobre o assunto. Em entrevista ao portal IGN, o CEO Strauss Zelnick disse que sabia da frustração dos players de Red Dead Online e também tinha noção dos pedidos por mais conteúdo. Ele completou falando que mais coisas seriam reveladas pela Rockstar, mas adiantou que eles tinham planos de continuar atualizando o modo online do jogo a longo prazo, o que foi o bastante para enlouquecer a comunidade e dar esperanças de que boas coisas viriam por aí. No entanto, pouco depois da publicação da matéria, a Take-Two entrou em contato com o site, falando que quando o CEO disse que eles tinham planos de manter o jogo vivo, ele disse no sentido de continuar com servidores ativos, pois a decisão de lançar novos conteúdos para o jogo era totalmente da Rockstar Games, com a Take-Two dando autonomia total para os seus estúdios criarem e manterem os seus jogos da maneira que quiserem, sem interferir na parte criativa dos seus estúdios. Essa retratação do CEO já foi um grande balde de água fria para a comunidade, mas nada comparado com o que aconteceu no mês seguinte, quando, num comunicado oficial, a Rockstar confirmou o fim do desenvolvimento de novidades para o Red Dead Online. No anúncio, o estúdio disse que eles focariam apenas em atualizar o jogo com eventos especiais sazonais e correções de bugs, encerrando de vez a criação de novos conteúdos para o modo e colocando o último prego no caixão do Red Dead Online. Agora você deve estar se perguntando qual que foi a explicação dada pela Rockstar para justificar esse abandono do Red Dead Online. Na nota eles justificaram dizendo que o motivo do fim das atualizações era porque a produção do próximo jogo da série GTA, referindo-se ao GTA 6, estava demandando muitos recursos e precisaria expandir a sua equipe de desenvolvimento para atender às demandas. Todavia, isso é no mínimo estranho, porque nesse mesmo comunicado em que decretaram que abandonariam o Red Dead Online, o estúdio falou que havia planos de manter o GTA Online atualizado. Então, por que a Rockstar escolheu continuar com um e não com o outro, sendo que o Red Dead 2 era um jogo até mais recente do que o GTA V? Qual que foi o critério usado por eles? Uma das hipóteses, e a que eu mais acredito, é que eles perceberam que não era um negócio tão rentável. E não é como se o Red Dead Online fosse um grande fracasso comercial, mas comparado ao GTA Online, não tem como. Ele sempre vai ser o patinho feio da empresa. A gente tem que levar em conta que o GTA Online tem muito mais formas de gastar dinheiro, porque, pelo fato do jogo se passar em um mundo contemporâneo, existe uma maior variedade de coisas para se explorar. A Rockstar pode lançar um número infinito de carros esportivos, barcos ou até mesmo uma moto a jato voadora. Tudo isso é muito atrativo e incentiva as microtransações, enquanto no Red Dead Online não tem nada comparado a isso, que incite tanto o desejo do jogador por possuir aquele produto X oferecido, muito por conta da
das limitações da época em que ele se passa. Afinal de contas, o que a Rockstar poderia fazer? Inventar novas raças de cavalo? Criar armas fantasiosas e veículos voadores como no GTA Online? Esse tipo de coisa até se encaixa no estilo mais arcade e jocoso do GTA, mas definitivamente não é algo que combinaria com a realidade proposta pelo Red Dead Online. Como eu falei, nós não temos acesso aos dados de faturamento dos modos online dos jogos da Rockstar, mas eles liberam os relatórios sobre os jogos completos, e com eles dá pra gente tirar algumas conclusões. Por exemplo, mesmo Red Dead 2 sendo o segundo jogo mais vendido do estúdio, ainda existe um abismo bem grande entre ele e o GTA V, que é o primeiro da lista. Enquanto o quinto jogo da franquia GTA já vendeu mais de 205 milhões de cópias, o Red Dead 2 é um pouco mais contido, tendo vendido apenas 67 milhões. Então, seria até desonesto esperar que o Red Dead Online desse o mesmo retorno que o GTA Online. E provavelmente pensando nisso, a Rockstar tenha chegado à conclusão de que não valeria a pena continuar investindo numa equipe de desenvolvimento para esse modo, que não tem nem um terço da visibilidade do GTA Online. O que quer dizer que o tempo que estavam gastando produzindo coisas para o Red Dead Online poderia ser transferido para o GTA Online, com a empresa lucrando até 3 vezes mais do que no jogo de Velho Oeste. A sensação que dá é que todo aquele carinho que a Rockstar tem pelos detalhes do seu jogo e em construir um ambiente imersivo para o jogador, como eu mencionei no vídeo sobre os bastidores da produção do Red Dead 2, é reservado apenas para o modo história, enquanto o modo online é visto apenas como uma forma de ganhar dinheiro fácil. Aqui a Rockstar mostra que, antes de tudo, é uma empresa, e se algo não estiver dando o retorno esperado, eles preferem não investir o tempo, e provavelmente foi isso que aconteceu com Red Dead Online. Mas será que ainda existe salvação para o modo multiplayer do nosso amado jogo? Olha, não dá para descartar totalmente essa possibilidade, até porque nas conferências para os investidores a Rockstar vem mostrando que o Red Dead 2 só cresce com o passar do tempo. Desde 2022, quando foi anunciado o encerramento das atualizações para o modo online, até este ano, o game já vendeu mais 23 milhões de cópias, o que mostra que ainda existe uma demanda. Mesmo com as migalhas fornecidas hoje pela Rockstar, o Red Dead Online ainda tem uma comunidade bem ativa de jogadores que são apaixonados de verdade pelo jogo. Prova disso é um relato no Reddit de um jogador que disse que, apesar de o jogo não ter maiores atualizações, o que o mantém jogando até hoje é a experiência que ele proporciona. Ele, que tem 34 anos, tem a tradição de jogar o multiplayer do game com o seu pai, que já tem 64 anos, e eles costumam conversar enquanto pescam, jogam cartas ou caçam recompensas. E embora o Red Dead Online esteja mal das pernas, é bom lembrar que ainda existem outras formas de multiplayer em Red Dead 2, como o Roleplay, que foi lançado em 2019 e é hospedado na plataforma Red-M. Nesse modo de jogo, você basicamente cria um personagem e o interpreta dentro daquele mundo. Por contar com a possibilidade de inserção de mods, a imaginação é o limite, e existe até mesmo servidores brasileiros bem conhecidos que permitem até experiências sobrenaturais no Velho Oeste, inserindo bruxas, vampiros e outros seres. Assim como a Rockstar deu uma atenção especial ao GTA Online após o lançamento da versão para consoles de nova geração do GTA V, pode ser que isto também aconteça com o Red Dead Online. Vale a pena lembrar que, em setembro do ano passado, em meio à batalha judicial entre a Comissão Federal de Comércio e a Microsoft por conta da aquisição da Activision Blizzard, foram vazados documentos que mostravam que haviam planos de lançar uma nova versão do Red Dead 2 para PlayStation 5 e Xbox Series. Nesses arquivos dizia que era esperado que o jogo chegasse para a nova geração de consoles entre outubro e dezembro de 2022, o que sabemos que não aconteceu. Provavelmente, mais uma vez, o game foi deixado de lado para realocar recursos e tempo para o GTA 6. Só que isso, pelo menos, nos faz sonhar que talvez, após o lançamento do próximo GTA, que está previsto para acontecer no ano que vem, eles voltem a trabalhar na atualização do nosso amado jogo de faroeste, incluindo elementos que são muito pedidos pela comunidade, como suporte a 60 quadros, adição de conteúdos ao modo campanha e, por que não, também reviver o Red Dead Online com novas atualizações. Afinal de contas, sonhar é de graça. Mas será que ainda é possível extrair mais alguma coisa do Red Dead Online? Bom, caso a Rockstar esteja pensando em voltar à ativa com o jogo, o usuário Yang do blog GTA Base já adiantou bastante o trabalho deles e escreveu um artigo chamado Red Dead Online The Ultimate Concept Bundle. Ele passou meses coletando demandas dos jogadores do Red Dead Online e, com base nelas, criou 11 ideias de novas atualizações para serem inseridas no jogo, que incluem exibição de filmes no cinema
cinema e apresentações teatrais, assim como tem no modo história. Fazer com que a história do bando do Arthur se cruze com a da versão multiplayer, com você tendo que, por exemplo, ajudar a gangue fornecendo suprimentos enquanto eles estão fugindo de Blackwater. Fora isso, ele também sugeriu outras mecânicas, como uma expansão para o México, a criação de uma área fora do mapa que conhecemos, que permitiria aos jogadores construírem suas próprias casas, ou até reaproveitar coisas que já foram feitas no GTA Online, como uma atualização parecida com a do Caio Perico. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês. O que você faria para reviver o Red Dead Online? Você acha que algum dia o modo pode ser revivido pela Rockstar voltando aos velhos tempos de ouro? Deixa a tua visão aí nos comentários, pois eu tô bem ansioso para saber o que tu pensa. Apesar do Red Dead 2 ter sido o jogo mais incrível já criado até hoje, você sabia que o seu desenvolvimento foi um verdadeiro pesadelo para Rockstar? Chefões insatisfeitos com o rumo que o jogo estava tomando, mecânicas que não estavam funcionando, polêmicas trabalhistas com longas jornadas de trabalho, e tudo isto é apenas a ponta do iceberg dos problemas enfrentados. Eu falei sobre essa história com detalhes nesse vídeo, contando a conturbada história do desenvolvimento do Red Dead 2 e como que isto prejudicou o jogo, com um corte de dezenas de conteúdos, incluindo um capítulo extra com o Arthur em Nova Austin. O card desse vídeo vai aparecer daqui a alguns segundos para tu clicar, mas antes disso, um grande obrigado aos membros do canal do OEG que apoiam meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do OEG. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na direita, o vídeo sobre a história do desenvolvimento do Red Dead 2. Na esquerda, o vídeo com uma curiosidade sobre cada missão do jogo. Independente do que tu escolher assistir, eu te desejo um ótimo vídeo. Então, um grande abraço a todos e a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Tchau!